Eu sou a Cristina Santos, eu sou mineira, eu cresci em Niterói e moro aqui em Florianópolis há 25 anos. Sou bióloga, fiz o meu mestrado e o meu doutorado em psicologia experimental, que é a área do comportamento animal, onde eu dediquei 15 anos pesquisando os primatas da Mata Atlântica. Então, eu sou primatóloga, uma bióloga primatóloga. Eu cresci em Niterói e, no meu tempo, nós tínhamos poucos livros para a infância, pouquíssimos mesmo. Era Monteiro Lobato, a coleção da Disney, né? Então, eu li muito pouco, mas, pelo fato de eu ser bióloga, eu tive uma infância ligada com a natureza. Então, o meu pai gostava muito de acampar e nós acampamos muito, muito mesmo pelo Brasil, em lugares com matas, em lugares com praias. Então, apesar de eu viver em apartamento em Niterói, eu tive muitas oportunidades de acampar com ele e com a família, né? E ele observou essa minha tendência a gostar de estar com a natureza, de explorar. Eu era uma criança muito curiosa, né? Então eu criava insetos, eu desenhava esses insetos, enfim, eu não tinha medo de nada, né? Tudo eu pegava. Eu era uma criança que tinha um contato assim, muito próximo com a natureza, no sentido assim, de querer tocar, pegar, não tinha medo nenhum. Diferente de muitas das crianças hoje, que têm medo, né? Medo de uma mariposa, medo de uma formiga, medo de tudo. Então, o fato de eu ter sido criada assim, nessa liberdade, possibilitar a exploração, né, me levou para a biologia, mas a escrita veio muito, muito tempo depois. A pesquisa ficou um bom tempo na minha vida, né? Então, eu produzia artigos científicos, escrevia para revistas, né? Escrevia para livros, para capítulos de livro, uma vida de pesquisadora. E daí, quando eu cheguei em Florianópolis, passado um tempo, já havia passado essa parte da pesquisa, né? Eu comecei a dar aula em universidades particulares. E eu não estava muito feliz, porque eu queria continuar na minha vida de pesquisadora. Aí um belo dia, uma amiga bióloga também, ela é argentina, ela me ligou e falou assim: Cristina, vamos escrever juntas um livro sobre a fauna e a flora da ilha de Santa Catarina? Aí eu falei assim, nossa, que desafio. Eu conheço um pouco da ilha porque eu estudei os saguis da ilha. Então, um pouco da fauna eu já conhecia. Mas eu topei na hora. Mesmo nunca tendo escrito um livro mesmo, eu topei na hora porque eu estava num momento assim muito... Internamente eu estava muito insatisfeita, né? E a gente começou, rapidamente nós listamos as espécies, que é esse livro aqui, ó, que eu vou mostrar. Não sei se está mostrando aqui na câmera, né? Que se chama A Mata Atlântica na Ilha de Santa Catarina. Foi o primeiro livro que eu publiquei, com a Vitória e com o Vitor Carlson. E aqui tem cerca de 50 espécies de animais e também mais 50, mais ou menos, de plantas, né? Árvores, bromélias, orquídeas, tudo. No meio desse processo de escrita, onde eu precisei quebrar modificar aquela estrutura, aquela escrita acadêmica rígida, né? E eu comecei a fazer um treinamento de escrita onde qualquer leitor pudesse entender, que também foi o meu primeiro exercício, quer dizer, meu primeiro exercício foi a escrita acadêmica. O segundo exercício foi escrever de uma forma onde todos pudessem entender. Então, no meio desse processo, eu comecei a escrever um livro que se chama Cada Macaco com Seu Filhote. Foi o único livro que eu não trouxe. Então, foi meu primeiro livro para a infância. E eu preparei esse livro e pedi que uma pessoa ilustrou, uma designer preparou o boneco, né, fez o projeto gráfico, e eu mandei para umas 4 editoras, São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, aventura, né? E uma editora pegou, que foi a Cortez Editora de São Paulo, e publicou. E acontece que esse livro, além de rapidamente eu ter publicado o meu primeiro livro para a infância, esse livro ele entrou no programa que se chama PNLD Literário.
Então ele foi para as bibliotecas de quase toda a rede pública do país. Então foi um sucesso, assim, do primeiro, mas foi muita sorte. Então, quando eu estava preparando esse para adultos, meu filho estava pequenininho. E, mais uma vez, eu senti falta, isso foi há 25 anos atrás, eu senti falta de livros sobre a natureza brasileira, né? E livros informativos. Eu não escrevo literatura, eu escrevo livros informativos para a infância. O que é o livro informativo? Como a própria palavra diz, é aquele que informa, né? Só que não quando a gente trabalha com um livro informativo, ele precisa estar numa linguagem que traga, além de ser de fácil, a leitura seja lúdica, de fácil entendimento, o contexto é científico, né? Não é nada, não existe uma fantasia, é um contexto científico. E um contexto científico de forma assim, isso aqui eu encontro no Google. Não, é um livro que é preparado através de leituras de artigos científicos para você botar numa linguagem simples e colocar no livro, né? E deixa eu mostrar que eu não trouxe aquele, deixa eu mostrar para exemplificar isso, o que eu estou falando, ó. Esse livro aqui, ó, O que Dizem os Animais. Esse foi o segundo livro, ele já está esgotado. Então veja que a ilustração é uma ilustração científica, né? Tem precisa ser, né? Precisa apresentar o animal como ele é, a forma, a cor, né? E o texto acompanha. E é um texto gostoso de ler. E, em geral, tanto as crianças como os adultos gostam. Sim. Porque traz informações assim, eu já vi essa borboleta coruja. Aí quando lê, descobre que ela prefere colocar os seus ovos nas folhas da bananeira. Aí as larvas nascem aqui, se alimentam dessa folha. E quando elas vão passar pela crisálida, né? Cadê ela? Está aqui na ilustração. Vai formar o casulo, não encontrei. E vai virar borboleta. Então, quando ela cresce, ela se lembra da bananeira, das folhas, né? E ela vai botar o ovo nas folhas da bananeira. Então, esse ciclo é contínuo. Isso quer dizer que essa espécie de borboleta, ela necessita dessa planta para que faça todo o seu ciclo de vida, né? Então, as pessoas começam a entender. A borboleta monarca, ela tem um gosto muito ruim, um passarinho. As larvas, as lagartas, né? A borboleta põe o ovinho nessa plantinha aqui, que se chama asclépia. E nasce a lagartinha, do ovo nasce a lagarta. E a lagarta se alimenta das folhas, das flores. E ela fica com um gosto muito amargo por causa dessa planta. Então o passarinho chega e vai se alimentar da lagarta. Aí ela experimenta aquele gosto amargo, horrível. Então ela memoriza. E nunca mais vai ou a borboleta, né, ou a lagarta. Então a proteção que o animal adquire em função do alimento dela. Então é sempre falado aqui no texto, né? E sempre com... Por exemplo, essa ave aqui, ó, é a mariquita. Então, tudo está contextualizado aqui. Tanto o texto como a ilustração. Então, isso é o livro informativo, né? Você trazer esse conjunto de atributos, fora um projeto gráfico, né? É um projeto gráfico atraente. Deixa eu abrir outra página aqui, ó. Essa aqui é a página dos vagalumes, né? Então fala que somente os vagalumes machos produzem a luz. E assim as fêmeas ficam piscando, ficam aqui na mata piscando. Fazem a dança para atrair a atenção das fêmeas, né? A fêmea em resposta pisca. E ele localiza, aí ele sabe da localização dela. Ó, o tangará dançador. Então assim, é um objeto que você tem esses três componentes. Um bom livro para a infância, ela é uma tríade. É o escritor, é o ilustrador e é o designer que faz o projeto gráfico. Esses três componentes. Não adianta vir um diagramador e jogar o texto. Não vai ficar legal. Precisa de um designer para pensar num projeto gráfico, para juntar essas duas coisas, né? Então, aí a gente fala assim, um livro e suas materialidades.
é a ilustração, é o texto e a cor, é o tipo de papel, é a textura, é o tamanho que se adequa à mãozinha da criança. É um conjunto de coisas. Plantadores de florestas, né? Então, esse é um dos últimos, é o último livro que eu publiquei. É um guia de aves, olha, tamanho de um guia, ó, tá vendo? Materialidade, tamanho de um guia. Cabe no bolso da calça, cabe no bolso do casaco, cabe na mochila. É para as crianças e os adultos também gostam, né? Tem 60 espécies de aves aqui que são descritas. Vamos ver como é que elas são descritas, né? Vamos abrir uma página aqui. João de Barro. Que estão no teu quintal mesmo? A gente fez durante a pandemia. Esse reconhecimento foi feito durante o período da pandemia. Meu marido começou a botar, foi feito com ele, com o Emílio Takase, né? Ele fez as fotos. Ele começou a botar comidinha para as aves, sementes, frutas. E eu já tinha identificado algumas ao longo do tempo que a gente mora lá. Porque a gente tem uma aroeira que dá um frutinho vermelho, que é a pimenta rosa. E daí ele passou a observar com mais atenção. Aí nós dois começamos a identificar. E ele começou a fotografar com o smartphone, depois comprou uma máquina, começou a fotografar e foram 60 aves. Hoje tem 70 e poucas, depois do livro, né? E elas não ficam ali todas as 60 o ano todo. É o que Tasso comentou. Depende da árvore que está frutificando, elas chegam. Depende da época do ano, depende se ela é migratória ou não, né? Tem vários aspectos que causam essa mudança, né? Que provoca essa mudança. E uma coisa que as crianças gostam é essa ficha que vem aqui junto com a ave, né? Então... Elas podem identificar essa mesma ave no seu quintal também. No seu quintal, esse é o objetivo. Então fala assim, o tamanho, a ficha, qual é o tamanho dela, se o macho é igual à fêmea, tem sim ou não. Geralmente quando o macho é diferente, geralmente não. Em todas as vezes que o macho é diferente, a gente botou foto do casal, ó. Como por exemplo aqui o ferro velho. O macho é colorido e a fêmea é amarela esverdeada, né? É o que ele come. Uma curiosidade, né, a dieta dele, se ele é dispersor de sementes. O que é ser dispersor de sementes? Ele é capaz de engolir a semente passa pelo trato digestório e sai através das fezes. Então, quando ele voa, sai voando, pim, caiu um cocôzinho com uma semente e nasce uma árvore. Então, no meu quintal, eu falo isso, que no meu quintal tem várias espécies que foram plantadas pelos passarinhos, né? A goiabeira, o cinamomo e outras que eu não estou me lembrando aqui agora. E a parte inicial do livro, eu falo um pouco do comportamento das aves, né? Então, um texto introdutório que fala de comportamento e um texto final que fala sobre como, algumas dicas para observar mais facilmente no seu quintal, né? Então eu falo dos bebedouros, como se cuida de um bebedouro para beija-flor, as comidas, as árvores que você pode plantar para atrair, né? Os passarinhos, as aves. Diferença de passarinho e ave, qual é? Vocês sabem? Como? Qual a diferença? Ave e passarinho. Em que contexto a gente usa ave e em que contexto a gente usa passarinho? Todos são aves. Aves, todos são aves. Aves. Todos são aves. E os passarinhos são de tamanho menor, que é da família dos da ordem dos passeriformes, né? Então, são os pequenininhos, eles cantam, né? O tamanho é menor, né? Por exemplo, o aracuã e saracura não é um passarinho, o tucano não é um passarinho, né? Os passarinhos são os menores. Os bordadores, homens. Esse aqui. Passarinhos da Mata Atlântica. Este livro, a ilustração científica é feita através de bordados, né? Então tem aqui o pintadinho. Esse texto aqui é um texto texto científico, mas bem poético, né? Eu não posso fugir da ciência, ó. O sanhaço cinzento, a sapucaia, sair da sapucaia. E é um bordado lindo, ó. Você olha assim... E quem fez os bordados? Então, são os dois capelistas, que são esses dois aqui. Eles moram em Ouro Preto, né?
Então, eles moravam, na época, na cidade de Antonina, no Paraná, numa área enorme, verde, e eles começaram a identificar as aves, olha só, que nem eu fiz, né, isso aqui. Eles começaram a identificar as aves lá e começaram a abordar. Eles abordaram mais de 100 espécies de aves. E começaram a aplicar, eles vendem o bordado, bordando roupa, bordando uma almofada, bordando, enfim, uns quadrinhos para você colocar na parede. Esse é o trabalho deles. Quando as pessoas olham o bem-te-vi e o cambacica, pensam que a cambacica é filhotinha do bem-te-vi, né? Várias pessoas falam isso, um filhotinho do bem-te-vi. Mas não é, são duas espécies diferentes. O bem-te-vi tem esse bico grande, forte, robusto. Ele vai para o chão e ele pega besouro, ele consegue quebrar a casca do besouro, animais assim, invertebrados que têm a casca mais rígida, ele consegue quebrar com o bico dele e se alimentar, né? E até de uns bichos grandes também. A cambacica, ela tem um bico fininho e pontudinho. E daí o que ela faz com esse bico? Ela fura a jabuticaba, isso acontece direto lá em casa. Ela fura a casquinha da jabuticaba e suga o líquido docinho da jabuticaba. Ela vai na base da flor, fura a base da flor e suga o néctar. Então, a dieta principal dela é o néctar, né? E o suco, né? Dos frutos que ela consegue furar a casquinha e sugar com a linguinha dela. Meio parecido com o beija-flor no que diz respeito às flores. Mais ou menos, porque ela fura a base da flor. O beija-flor não, ela enfia o bico na corola da flor, né? E suga o néctar. Então, isso está escrito aqui. Qual a diferença, né? E eu faço uma brincadeira aqui. Esse livro ganhou o selo da Fundação Nacional do Livro Infantil, que é uma fundação que anualmente seleciona os melhores livros infantis em diferentes categorias, né? Esse livro recebeu o selo na categoria Livro Informativo em 2021. Apenas 5 livros publicados no Brasil receberam esse selo de melhor informativo. Então isso é um prêmio, uma premiação muito importante, né? Para um livro para a infância. E o Tasso perguntou dos pica-paus, né? Pica-pau grande, pica-pau pequenininho, aqui, ó. A seção de pica-paus, ó, desse aqui. Ó, pica-pauzinho de coleira, vamos ver se pega aqui. E aqui acho que é o pica-pau do campo. O pica-pauzinho de coleira, ele é desse tamanhozinho, gente. Você já fotografou os dois? Esse é o pica-pau do campo, que fica no chão. Esse fica na árvore. A gente lá em casa, e fica em galhos estreitos, porque ele é pequenininho, né? Galhos mais finos. Lá em casa, estou andando no quintal, aí eu escuto assim, né? Tec, 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 baixinho, tec, tec, tec. Aí se você olha assim para o lado, você vê ele baixinho assim também, numa árvorezinha, bicando, né? Batendo no tronco da árvore. Ele é bem mansinho. Lógico que a gente chega perto, não passa a mão, porque ele também não deixa, né? O pica-pau de cabeça amarela, super comum na ilha. Então, assim, eu moro no norte da ilha. Todas essas aves apresentadas no livro estão na ilha, estão na parte continental, né? Não é porque só está lá no meu quintal, né? Está em toda a extensão da ilha. O pica-pau de cabeça amarela, geralmente ele anda em casais. Você está vendo que um tem a bochechinha vermelha e o outro não tem? O macho tem a manchinha vermelha no rosto, ó. E a fêmea não tem, né? Então essa é uma diferença que é colocada no livro para você reconhecer o macho, diferenciar o macho da fêmea. E ele está na capa do livro, né? Esse pica-pau do campo, ó, esse anda em bando, ele não anda em casal, anda em bando. Eles ficam no chão pegando insetos no chão, mas eles gostam muito de cupinzeiros. Então, você tem um cupinzeiro, eles vão ali batendo no cupinzeiro para pegar as larvas de cupim ou o próprio inseto, né? Então, eles ficam mais pelo chão, comendo, buscando insetos, né? Tem o hábito alimentar, e usa o bico para furar o cupinzeiro, né? Bem diferente do hábito desse aqui, do de cabeça amarela, que fica em árvores, bate no tronco da árvore,
partes apodrecidas do galho da árvore, do tronco, para saber onde está oco, apodrecido, porque sabe que embaixo tem as larvas, né? Aí ele projeta uma língua comprida que ele tem, que gosmenta, né? Que pega essas larvas e se alimenta delas. O pequenininho faz um comportamento parecido. Eu recebo retorno dos pais, que mandam mensagens para mim, para o meu Instagram, né? Eu tenho também de outras espécies, daqui a pouco eu mostro, né? Coincidentemente eu mostrei 2 de aves, mas já escrevi sobre mamíferos, sobre peixes, vários animais. Os livros... Bom, deixa eu explicar essa coisa de circular pelo país e das crianças. Basicamente, das crianças, eu recebo um feedback nas escolas. Então, eu participo através da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Eu participo de um grupo dentro da Secretaria. Vários autores também participam, autores catarinenses, né? É o Clube da Leitura. O que quer dizer o Clube da Leitura? Quer dizer que pelo menos um título teu está nas bibliotecas da rede. E também é encontrada na Biblioteca Central da rede, que fica no centro, na Rua Ferreira Lima. E a partir disso, os bibliotecários, sabendo que o livro do escritor está no seu acervo, no acervo da biblioteca, da escolar, ele convida o autor. Mas antes ele mostra para o professor, olha, a gente tem aqui da Cristina, quer ver o que tem meu no acervo, já no acervo, né? Tem esse dos passarinhos, tem esse de Florianópolis, tem um que eu queria mostrar, que é esse aqui, ó, que é o Abecedário da Natureza Brasileira. Então, é papel da bibliotecária mostrar para a professora de ciências, por exemplo, o livro. Professora, você já trabalha em animais, tem esse livro da Cristina. Aí a professora trabalha o livro e depois me convidam. E eu vou lá conversar com as crianças, responder perguntas das crianças, né? Falar sobre o livro. Este livro foi publicado pela Cortez Editora. Isso quer dizer que ele está circulando através da distribuição da editora, está em livrarias de todo o país. Ele está... A potencial distribuição e de vendas, marketplace, ou livrarias de rua, ou livrarias em geral, ou grandes livrarias, se encontra esse livro, né? Já esse livro aqui, que foi uma publicação independente minha e dos bordadores, ele está aqui em Florianópolis, na Desterrados Artes. Esses passarinhos não voam muito longe, não. Eles ficam aqui na ilha. Tem que circular mais, né? Precisa. Fala uma letra do alfabeto. Vamos ver. Vamos conhecer o livro. Vamos ver. C. C. O que será que tem na letra C desse alfabeto abecedário da natureza brasileira? Vamos ver. Letra C. A caninana. Olha o projeto gráfico desse livro. Que bonito. Maravilhoso. Escolhe, então, um bicho. Eu que montei. Eu montei o abecedário, foi difícil, vou dizer por que foi difícil depois. E convidei uma ilustradora que mora em Santo Antônio de Lisboa, que é a Freek Veld, ela é holandesa, e a designer desse livro, projeto gráfico, da Vivian Lobenheim, que também mora aqui em Floripa. Então a Cortez Editora me deu liberdade para escolher a equipe, né? Isso foi muito bom. E daí eu escrevi sobre a caninana e a Freik escreveu sobre ela. É uma serpente muito comum na ilha de Santa Catarina. Ela não é peçonhenta. Ela gosta de ficar esticada no telhado de uma casa perto de mata, tomando sol, se esquentando. E a cor dela é linda, né? Então eu escolhi pela cor, por alguns atributos. Tasso, quer falar uma letra? T. T. Quem será que está na letra T? T de Tasso. O tecelão. E o tecelão, essa espécie aqui, ela está na Amazônia e também está na Mata Atlântica. Ele faz esse berço, um berço que balança, né? O ninho. Eu falo disso. Quer ver? Deixa eu ler esse pedaço aqui, que é tão bonito.
Eu estava assim, muito inspirada para escrever esse livro. Ó, no interior da aconchegante bolsa são criados 3 filhotes que se embalam nesse berço suspenso, né? Então o vento balança esse berço aqui e é legal porque assim, interessante porque vários casais dessa ave ocupam uma mesma árvore. Então você olha para a árvore, tem vários ninhos pendurados, um monte, e elas fazem uma gritaria, elas vocalizam alto, né? E é muito difícil, tecelão, tecer esse ninho aqui, que parece uma rede bem fechadinha. Os povos originários e os antigos se inspiraram em observar a natureza para resolver os seus problemas, né? Isso é... Então, assim, o que foi desafiador? A letra W, Y e K. Como é que resolveu? Tupi-Guarani. Né? Então, vamos pegar aqui o Y. Ó. O Y é o pau-brasil. Pau-brasil em Tupi-Guarani é Ibirapitanga. Então, Ibirapitanga. Né? Então, aí eu explico o significado. Vamos ver se eu acho aqui. Ó, achei. Em Tupi-Guarani, Ibirapitanga quer dizer árvore de madeira vermelha, né? E aí eu falo o papel do... Por que o nosso país... Que, ó, no início da colonização do Brasil, os portugueses chamavam essa árvore de Brasil. Brasil, braseiro, né? Porque a cor vermelha da madeira se parece com um braseiro incandescente. Naquela época, muitas árvores foram retiradas das florestas e de sua madeira era extraído um pigmento que coloria os tecidos, deixando-os mais bonitos. Em pouco tempo, a árvore ficou conhecida por pau-brasil. O território recém-descoberto, que havia sido batizado de Terra de Santa Cruz, ficou tão famoso pela tinta do pau-brasil que até mudou de nome, passando a ser chamado de Brasil. Então, eu falo da árvore, acho que eu falo que ela hoje está muito ameaçada de extinção, porque foram retiradas muitas árvores nessa época, né? Falo da flor, enfim. Eu fiz um roteiro de árvores do campus da UFSC, e tem um exemplar de pau-brasil lá, na UFSC. Eu pude... Onde lá? Fica perto do CFH, mas lá para trás, bem escondido assim, num lugar até bem escuro. Ela é bem frondosa. E tá lá, ó. Planetário lá? Xaxim, né? Eu falo xaxim. Então, e animais também, né? Eu falei da caninana, ó. Vamos pegar a letra Z? Zog-zog. Zog-zog. Zog-zog é também conhecido como sauá. É um macaco que o casal vive juntinho o tempo todo. Eles chegam até a enrolar a cauda, assim, entrelaçar a cauda. E toda manhã eles fazem um dueto. O macho chama, a fêmea responde, sempre juntinhos. E juntos eles cuidam dos seus filhotes, né? E é um macaco amazônico. Então, outro aspecto de um livro, dos meus livros, quando eu trabalho com várias espécies, é representar os 6 biomas brasileiros. Então, esse livro aqui tem espécies que representam os 6 biomas brasileiros, né? Então, eu falo isso no texto introdutório, falo aqui no texto da última capa. Por quê? Por que eu faço isso? Por que eu faço isso tudo, né? Porque nós somos o país da biodiversidade. E nós não conhecemos as espécies. E a gente só vai proteger, pensar que elas são importantes na medida que a gente conhece. A gente não vai se preocupar em proteger uma coisa que a gente não conhece, né? Então a ideia é essa, é apresentar essa nossa natureza. E o papel do livro informativo qual é? Apresentar uma novidade, uma espécie que a pessoa não conheça, e ela chega em algum lugar e vê aquela espécie. E olha, eu li naquele livro, né, Abecedário da Natureza Brasileira. Ou, tá no livro. Restinga. Eu já vi a restinga na praia. Aí ela leia e sabe um pouco mais da restinga.
Então, essa troca. E essa troca, ela estimula a curiosidade e, em muitos casos, a busca de mais informações sobre aquele tema. Se você gosta, se aquele tema te atraiu, né? Legal. Esse livro que o Tasso perguntou, ele teve 2 edições. Por que a gente chama edição? Porque na segunda edição houve modificações, né? Esse aqui é a primeira edição. E foi uma produção, foi também um trabalho dos autores. Nós bancamos a impressão desse livro. E foram 2 edições, a gente tentou financiamento, a gente tentou colocar na rede pública de ensino, né? Que houvesse uma compra maior, para que através disso fizéssemos a terceira, mas não houve, né? Então esse livro está esgotado. Mas eu tenho uma boa notícia. Se você for no meu site, cristinasantos.com.br, a versão PDF do livro está lá disponível para consulta, para leitura, né? Então vamos abrir uma página qualquer desse livro. Aqui sim, esse livro é parte de textos, separada do caderno de imagens, né? De fotografias. Então aqui é uma parte de fotografia de arte. Deixa eu pegar uma parte de fotografia que consiga ver bem Bom, enfim, aqui ó, tem a gralha azul. Então eu falo da gralha azul, vamos ver aqui. Aqui acho que eu falo dos ambientes, né? Falo de banhado, que tem um momento que a gente fala de banhado. Das paisagens, tem a parte de paisagens da ilha, né? Porque ele se refere à ilha. Aqui algumas aves, né, que são mostradas aqui. Todas nas fotografias são identificadas o nome comum, o nome da espécie, e lá no texto, quando eu falo dessa ave, eu faço referência à página onde está a fotografia. Né? Então a pessoa não fica assim, perdida. E aqui no índice remissivo, se a pessoa quiser saber aonde mais, em quais outras páginas, é só ir no índice remissivo, vai mostrar todas as páginas que essa espécie está sendo mostrada no livro. Então ele foi muito bem assim organizado, e é uma pena que a gente não conseguiu reimprimir. Na Mata Atlântica da ilha de Santa Catarina, ó, a Mata Atlântica na ilha de Santa Catarina. Então todos, a Restinga, Manguezal, a Mata Atlântica, que é a Floresta sombrófila densa, e um outro tipo de mata, que agora no momento eu não me recordo. E a gente vai falar de vários tipos de animais, aves, mamíferos, répteis, anfíbios, cobrindo todas esses grupos, né? E de árvores também, garapuvu, árvores que são mais cedro rosa, e árvores que são mais difíceis, né? Por conta do desmatamento que já houve na ilha, né? São mais difíceis de serem encontradas. Tudo isso. Esse é o meu último livro, eu fiz junto com o Vitor Carlson. Aí esse é o bioma no estado de Santa Catarina, o bioma Mata Atlântica em Santa Catarina. Aí já ampliou, né? Então ele trabalha, esse é um livro que eu acho muito importante, porque assim, ó, ele apresenta a Mata Atlântica no Brasil, através de um mapa. Então a gente sabe que a Mata Atlântica ela começa lá em cima, no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, né, lá no Ceará, desce até o Rio Grande do Sul, que aqui é o Pampa, né? Essas cores, o que elas estão mostrando? Diferentes tipos de formação florestal. E a Restinga e o Manguezal também faz parte do bioma Mata Atlântica. Aí eu falo, o Manguezal, ele termina aqui no estado de Santa Catarina. Santa Catarina é o limite sul no Brasil de Manguezal, mas ele ocorre até lá em cima. Santa Catarina, ó, as cores estão mostrando as formações florestais. Esse verde aqui, ó, esse verde mais escuro, esse aqui é a Mata Atlântica que a gente chama, é a Floresta sombrófila densa. Esse verde mais escuro aqui, ó, é a Floresta de Araucária. Ela dominava, ela era a maior das florestas. Então a Araucária é o nosso pinheiro brasileiro. Olha a área de Araucária hoje como é que tá. Esse é Santa Catarina hoje, né? Aí onde está esse verde escuro ainda... Esse verde escuro são os grandes parques que temos aqui, né? Serra do Tabuleiro, Francisco, Dona Francisca. Então essa parte ali que meio quase branca, onde tem as araucárias que já não tem mais nada. Tanto é que nós não temos os programas de replantio de araucária,
você não tem mais exemplares grandes para pegar as melhores sementes, o pinhão, para produzir grandes araucárias. Se você viajar no Planalto, observa as araucárias, o tamanho delas, né? Então as maiores foram retiradas ano após ano, né? Então os representantes de araucária que nós temos hoje nem se assemelham às araucárias que já tivemos no passado. Não, a gente está tendo agora uma pele nova aí. A gente está vivendo o pior momento possível no mundo todo, né? O pior momento possível na questão ambiental no mundo todo, porque não existe um entendimento e o fazer também, né? Das políticas, né? Da questão de mudar a sua forma de desenvolvimento, né? Então a gente tem pessoas aqui no nosso estado pensando na parte verde, né? Agrofloresta, produção de alimentos orgânicos, tudo isso. E já se sabe, já se entende que a gente pode produzir alimentos dessa maneira, conservando a floresta. A gente não está produzindo alimento plantando soja, né? Isso é uma commodity, a gente está exportando essa soja. Ela não faz, ela é usada em alguns itens, né? E um dos usos é em ração animal. Então a gente não come a soja. A soja não mata a fome do brasileiro, né? Ela traz riqueza, mas é uma riqueza que para alguns também. Então, e ela está entrando em todos os biomas. Está entrando na Amazônia, está entrando na Caatinga, o Pampa. A gente não tem mais o Pampa. O que a gente tem ali é o agronegócio. Se viajar no Rio Grande do Sul, você não vê mais a vegetação do Pampa. Você vê o agronegócio, né? Cerrado Brasileiro, que já foi embora de Cerrado Brasileiro para o agronegócio. A gente está perdendo a nossa água, né? Porque a gente precisa de floresta para ter água subterrânea. A gente precisa de floresta para ter água nos rios. E uma informação assim bem importante, que poucas pessoas sabem: 70% da população brasileira vive aonde está a Mata Atlântica. 70% da população. E é aonde estão as grandes cidades. E tem água para todo mundo. Ainda existe produção de água, né, para todo mundo ali. Então, imagina se você pega essa Mata Atlântica agora e transforma isso tudo aqui em agronegócio, né, aonde der, aonde puder ainda, né, a gente não vai ter mais água. A gente vai ter problema de abastecimento em toda essa região aqui, especialmente região Sudeste e Sul, né, Nordeste também. A gente perde. A grande causa de extinção é perda de ambiente natural, perda de habitat. Isso é a principal causa de extinção de animais, né? O aquífero do Guarani está sendo sugado pelo agronegócio, tá? Sugado mesmo, está sendo retirado. A capacidade de reposição hoje é menor do que a de saída, é muito maior. A gente corre o risco de perder o aquífero Guarani por conta do agronegócio. Eu acho que os livros informativos, eles servem justamente para inspirar as pessoas, para trazer informação para as famílias, para os adultos, para as crianças, no sentido de você ter esse conhecimento e criar movimentos, né? Ter um movimento. Esse é meu papel, eu me vejo, eu me entendo como escritora e como pessoa e como bióloga. É trazer informação através dos livros para a infância, para que as pessoas conheçam, né? E se sintam motivadas, né? Quando o leão-baio é observado nas bordas de floresta, isso é um problema. Isso quer dizer que lá no local que ele está, no interior da floresta, ele já não está encontrando mais caça, alimento para ele. Ou o ambiente está tão fragmentado que não tem floresta suficiente para que ele procure, para que ele descanse, para que ele procure seu alimento. E que aquela área também provavelmente está sofrendo pressão de caça, né? Caçando tatu, caçando paca, cutia, ou seja, são as presas do leão-baio. Então, se ele não está encontrando mais alimento na floresta, ele sai da floresta e ele acaba sendo observado nas bordas, né, num pasto, em algum lugar, às vezes até entrando na cidade, ele está buscando alimento. Não tem outro motivo que não seja a busca por alimento, né? E nesse momento ele se torna totalmente vulnerável a ser caçado,
ou se machucar, ou ser atropelado, né? Ele entra no estado assim, de vulnerabilidade máxima para a sua sobrevivência, em busca de um alimento que ele não está encontrando mais na floresta. E vocês comentaram, um comentário também sobre a ave, os guarás. A última vez que essa ave guará, essa ave vermelha, foi vista na ilha de Santa Catarina, foi por volta de 1700, né? Isso a gente sabe por causa de relatos de viajantes, né? Livros de viajantes que passaram pela ilha de Santa Catarina. Então, se eles chegam aqui e estacionam, vamos usar a palavra, estacionam nos manguezais e passam dias no manguezal se alimentando e descansando, isso quer dizer que os nossos manguezais estão íntegros. Eles conseguem encontrar local para descanso, eles conseguem se alimentar nesse período de repouso, né? Que eles ficam aqui para migrar para o litoral de São Paulo, por exemplo, né? Ou para o sul, indo em direção sul. Então a gente vê a mesma coisa para os colhereiros. Colhereiros é uma ave cor-de-rosa dessa altura que tem o bico em forma de colher, que é mostrado nesse livro aqui. Quando a gente saiu para fazer as fotos, a gente foi para um local ali na reserva de Carijós para fotografar as garças. E de repente a gente se depara com um colhereiro, que é essa ave. Então vem para cá também, voou longas distâncias e está repousando e está se alimentando, né? E várias pessoas já viram esses colhereiros. Esse livro, eu amo esse livro. Florianópolis para crianças, 10 roteiros a pé pela capital. Ele foi feito através de financiamento cultural municipal. Foi como eu consegui produzir esse livro. E depois eu continuei a sua reimpressão, né? Esse livro é uma forma das pessoas caminharem a pé, através de 10 roteiros, onde tem mapa, é mostrado um mapa para elas se orientar, né? Os pontos de interesse são mostrados aqui e são numerados no mapa, e dentro do livro você vê esses pontos e a descrição deles, de cada um deles. Então esse aqui é um roteiro do Centro Histórico da capital. Tem roteiros para conhecer 2 freguesias, Santo Antônio e Ribeirão da Ilha, tem o roteiro na Costa da Lagoa, tem o roteiro da Ponte Hercílio Luz, que é o último roteiro para se fazer a pé, né, a ponte, porque também precisa falar da parte continental, né? A cidade não está só na ilha. Então você atravessa a ponte e vai para a parte continental, vai fazer um passeio a pé em Coqueiros, por exemplo. Então eu descrevo assim como que foi a ponte, que época ela foi construída, as partes dela, mas eu começo falando do Parque da Luz. Primeiro eu falo do Parque da Luz, aí depois eu falo da ponte, falo o que é possível observar da ponte enquanto você faz o trajeto a pé. Então é importante lembrar que os dias de domingo a ponte fica fechada, a circulação de automóveis, todo mundo pode passear a pé na ponte e observar, né, a paisagem. E o que o livro traz? É você conseguir localizar as coisas legais de se ver, né, e falar sobre elas, né? Às vezes você passa por um lugar, nossa, eu nunca tinha reparado isso antes, né? Eu moro aqui, eu nasci aqui, eu nunca tinha visto isso. Então o livro faz isso, que você caminhe e observe, né? E você vai algumas coisas que estão perto, elas são descritas, né? Quando que ela foi construída, para que serve, tipo de construção, né? Tem um roteiro que é na Praia dos Ingleses, bem no finalzinho da Praia dos Ingleses. E o que a gente tem de legal lá naquela pontinha, não é das Gaivotas, é a extremidade oposta. Você tem o Museu de Oficinas Líticas, que são as rochas onde os primeiros moradores, habitantes, né, da ilha, faziam suas ferramentas de pedra, né, pegavam pedra e poliam essas pedras para fazer suas ferramentas, que é isso aqui, ó, que são essas rochas que estão marcadas com esses desenhos. A partir do momento que você entende isso aqui, cada praia que você for, na hora que você vê essas marcações nas rochas, no costão, né, que você tem acesso, você vai perceber o que é.
foi uma oficina lítica, um local que o povo Sambaqui, o povo Guarani ficava e ia fazendo um movimento de polimento para fazer machadinha, ponta de lança, enfim, vários de seus instrumentos, né? E mostra a restinga também, né? Então eu falo das plantas de restinga. Na Joaquina também eu faço um passeio na restinga. O roteiro 2, o segundo roteiro do livro, ele se chama O Mar Estava Aqui. Qual é a proposta desse roteiro? Tá aqui, ó. Você tem aqui, ó, bem no mapinha desse roteiro, tem aqui a marcação nas ruas aonde o mar chegava. E a proposta desse roteiro é encontrar os pontos que ainda existem que indicam que o mar chegava ali pertinho. E são vários pontos, né? Então, e são todos esses aqui, ó, para conhecer e elas estão te dizendo que o mar chegava ali pertinho. Aí é contada a história de cada ponto também, né? Por exemplo, o Museu Naval, né? Que ninguém nunca ouviu falar do Museu Naval, né? Que é muito legal, tem todas, é o Museu das Embarcações Brasileira, é muito bonito. E ficava numa ilha, e hoje ele está aterrado. Bem aqui existiu o Forte de Santa Bárbara. Ele é uma releitura do Forte de Santa Bárbara, né? E ficava numa ilhota e tinha uma ponte para chegar lá. Hoje ele está do lado de uma avenida. Do lado dos ônibus. Do lado dos ônibus. Então a história desse museu é contada. Bom, tem um livro que está quase pronto, que é um projeto, é um trabalho para uma RPPN. RPPN é Reserva Particular do Patrimônio Natural. O proprietário de uma RPPN me convidou e convidou um dos ilustradores, que já ilustrou um dos meus livros, que é o Leandro Lopes, e a gente está terminando de fazer um guia de natureza para crianças da região da Serra Geral, de Santa Catarina, né? Então, também tem mais ou menos esse tamanho de guia, com não se precisar agora quantas espécies, né? Para as crianças identificarem essas espécies. Tem atividades no final que elas podem fazer na e com a natureza e com a natureza. E tem os textos introdutórios que eu falo da Mata Atlântica, das florestas da Serra Geral, né, que a gente encontra ali, de paisagens, por que a natureza é importante para nós, né? Por que a natureza é importante para nós? Para tudo, para a nossa sobrevivência. Nos dá água, o ar que respiramos, um clima mais ameno, né? A polinização das abelhas, que se não tiver mais abelha no mundo, a gente não vai ter mais alimento, porque elas realizam o trabalho da polinização. Ou seja, as flores se convertem em frutos, as flores são fertilizadas e se transformam em frutos, né? Em alimentos. Os medicamentos, todos os medicamentos, todos vieram da natureza. Depois que ele é descoberto, ele é sintetizado em laboratório. Então, aspirina, Novalgina, penicilina, tudo, qualquer remédio que você imaginar, a sua descoberta veio de um princípio ativo da natureza. Pode ser uma enzima que um inseto produz, pode ser uma parte de uma planta, entende? E a gente está dizimando a Amazônia e ali é uma farmácia. Tem a cura, pode estar a cura de todas as doenças do mundo, né? E a gente está dizimando ela. Então, nós dependemos muito mais da natureza do que a natureza de nós. Porque no momento que a gente não está mais perto, a natureza se regenera, ela volta, né? Então, isso também eu falo nos meus livros. Vários livros eu comento sobre isso, né? Como somos dependentes da natureza. Qual o papel que ela... Por que a gente tem que preservar? Temos que preservar a natureza. Não. Por que então? Por que ela é importante para nós? Ela é importante para nós, né? Por isso que a gente tem que preservar e conservar. O Brasil falha muito, falha demais na produção de livros informativos para a infância.
Se a gente vier, não precisa nem sair da América do Sul, vai na Argentina, Uruguai, Chile, entra numa livraria e procura livros para a infância que falam da natureza daquele país. Você vai encontrar diversos títulos. E a gente não tem isso no Brasil. Então, isso quer dizer que as editoras, elas investem em livros literários, o que é ótimo. Nós temos autores e ilustradores brasileiros maravilhosos, né? Então, a literatura brasileira ela é muito contemplada pelas editoras, mas a gente tem a carência dos livros informativos, né? Especialmente aqueles que falam... A gente tem alguns autores que trabalham a natureza brasileira, não estou dizendo que eu sou a única, não, mas precisaria de muito mais autores. Cada estado ter, né? Precisar de uma produção maior, né? De livros assim, que tratassem com diferentes formas de falar isso, né? Diferentes maneiras. Eu escolhi a minha. Tem autores que escolhem outras maneiras de falar isso, né? Então, está fazendo falta ainda. Quando eu era criança, não tinha nenhumzinho. Quando meu filho tinha, há 25 anos atrás, quando meu filho nasceu, não tinha quase nada também, né? E bem pouco. Hoje a gente tem mais, mas precisa de muito mais. Tu seria assim uma espécie de passarinho que foi polinizando e foi plantando, botando a sementinha. Estou soltando sementinha por aí. A gente está perto do fim. Eu posso falar do meu site? Claro, claro. Tá. Os meus livros, eu tenho 18 publicações e elas são apresentadas no meu site, que é cristinasantos.com.br. E no meu site estão todos os livros. E para todos os livros tem páginas abertas para a pessoa que está visitando conhecer um pouco do interior de cada livro. E ao lado de cada livro tem um link comprar. Então ela é direcionada para uma livraria, para algum local para adquirir esse livro. Então o meu cartão de visitas é o meu site. Ele está sempre atualizado, tem entrevistas minhas. Então essa entrevista vai entrar no meu site, né, quando ela for publicada. É o meu portfólio, né, o site. Então, se quiser saber um pouco mais sobre a escritora e sobre as obras da escritora, visita cristinasantos.com.br. Legal, muito massa. E eu agradeço demais a oportunidade dessa entrevista, ter esse momento para poder falar dos livros, né, discorrer um pouco sobre o meu trabalho. Muito obrigada. Obrigado.